Queridos, existem tempos e tempos na nossa vida. Existem tempos que você precisa entender, recuar, planejar. E nós vamos, no decorrer da palavra, estar pensando sobre isto. Viver debaixo da unção do Espírito Santo é você ter uma vida dirigida por Deus. Amém? Mas existem algumas pessoas, e eu não estou criticando ninguém, não leva para esse lado. E se você pensar em alguém, é por sua conta, eu talvez nem conheça a pessoa. Mas existem pessoas que você conversa com ela determinada época e você pergunta, como é que você está? Ele diz, estou aí, na luta. Estou no óleo. Estou no azeite. Estou no vale. Irmão, Deus está me provando, amém. Eu tenho comentado sobre isso. E passa um tempo, alguns 5 anos, e você encontra essa pessoa de novo, e aí, irmão, como é que você está? Eu estou aí. Eu estou na luta. Eu estou no óleo. Eu estou no azeite, eu estou na prova. Amém, querido. E você passa um tempo sem ver essa pessoa, e ali, uns 10 anos depois, você encontra a pessoa. E aí, querido, puxa, que alegria te ver, tal. Como é que você está? Eu estou aí. Eu estou na luta, eu estou no óleo, eu estou no azeite, eu estou no vale. Deus está me provando. Irmão, ora por mim. Querido, há 10 anos eu estou orando. Querido, viver um momento de prova, viver um momento difícil, todos nós vamos viver. Não tem como. Isso faz parte da vida. Agora, você permanecer ali muito tempo, será que não é hora de rever conceitos? Será que não é hora de rever princípios? Amém? Querido, o vale, ele é um lugar de passagem. Passei. Não é lugar de morada. É interessante quando jogaram 3 rapazes numa fornalha. O rei vai olhar e ele diz, espera um pouquinho, nós jogamos 3, tem 4? O que está acontecendo ali? Eles passaram pela fornalha. Viver debaixo da unção do Espírito Santo não significa que não teremos momentos de dificuldade. Viveremos, mas passaremos. Sadraque, Mesaque, Abednego, eles não moraram na fornalha, não pereceram na fornalha, eles passaram. Daniel, na cova dos leões, ele não morou ali, ele não pereceu ali, ele passou. E existem momentos que são momentos em que você precisa dar uma recuada, e todas as vezes que você recua, você amplia a sua visão. Todas as vezes que você recua, você pode pegar impulso para um salto maior. Não é vergonha recuar. Não, pelo contrário. Significa responsabilidade, prudência. E por que eu mostrei esse vídeo para você? Nós estamos passando um tempo em que todo mundo está falando de crise, o que mais se fala é crise. É ou não é? Alô? Na crise você tem algumas opções. Eu aprendi a gostar da crise. Difícil isso, né? Mas a crise te leva a viver uma crise. Não só a crise que está acontecendo, mas uma crise pessoal. E aí? O que fazer na crise? Sentar e chorar? Resmungar, murmurar? Achar que tudo acabou? Depende de cada um. O que fazer na crise? Recuar, ampliar a visão, planejar, pegar impulso e dar um salto maior. Amém? Graças a Deus, nós passamos na igreja um tempo difícil. Passamos, mas passamos. Não fizemos do vale a nossa morada. Foi tempo de recuar, planejar e começar. Deus tem dado graça. E agora é um outro tempo. O que você viu ali, aquele projeto,
Final de setembro, a primeira parte dele está pronta. Amanhã já assinaremos com a empresa que está cuidando disso. Aqui dentro você verá reformas ainda esse mês. Essa plataforma que foi feita como um teste, até o final do mês, querido irmão, não vou falar o seu nome para não te denunciar, mas você que vai fazer a plataforma, você já sabe, até o final do mês tem que estar pronto. Porque hoje de manhã tivemos que apresentar 2 bebês, 2 famílias e não dava aqui. Mas gostamos da plataforma, então nós vamos fazer bem feito. Você verá reformas aqui dentro, lá fora, você verá reformas em quase tudo. Porque houve um tempo de recuar, houve. De planejar, houve. E é sobre isso que eu quero pensar com você nessa noite. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 91. Salmo 91. E eu domingo passado, eu acho que foi domingo passado, ou sei lá, não foi não, foi em julho, quando nós pensamos juntos sobre o deserto, que o deserto é um lugar tremendo para lançar fundamentos. Amém? E se você ainda passa por um deserto, faça desse lugar um ótimo lugar para você lançar fundamentos. E um fundamento muito, muito precioso e importantíssimo na sua vida é uma decisão de viver debaixo da unção do Espírito Santo. É uma decisão de viver debaixo do poder de Deus. E uma vida debaixo do poder de Deus. Olha só o que diz o salmista no Salmo 91. E o Salmo 91 é tão tremendo, irmão. Várias pessoas gostam do Salmo 91, né? E deixa lá na estante. Glória a Deus. Outro dia eu estava andando na rua, eu vi um carro, o painel do carro, a Bíblia aberta no Salmo 91. Eu pensei, ou ele é muito crente, ou ele está iludido. Um dos dois. Porque o Salmo 91 é precioso. Mas ele não pode ser um amuleto que fala mesmo, né? Não. Tem que ser algo que está dentro da gente e nos faz viver por ele. Salmo 91. Vamos ler até o 7. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com suas penas, e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Diga comigo, pavês. Olha para cá, querido, deixa a Bíblia aberta. Esse pavês aí não é doce. Não vai morder na Bíblia. O que significa esse... Algumas falam no singular, outras no plural. O que significa esse pavês? O minha está no plural. Irmão, escudo, logo depois pavês e escudo. Escudo é uma proteção para uma pessoa, para um homem, na hora da batalha. Então ele anda com o escudo dele. Já o pavê ou pavês é um escudão. É algo bem maior, que pode proteger uma família, pode proteger um grupo muito grande. Amém? Então aqui o salmista está dizendo, o Senhor me protege, o Senhor protege a minha casa, o Senhor protege tudo que eu tenho. É esse o sentido dessa palavra. Onde é que está o escudo aí, irmão? Qual versículo? 4, nós vamos ler agora o 5. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, e 10.000 à tua direita, e você cairá no meio. Hã? Como é que é? Caiam 1000 de um lado, 10.000 do outro, e você cai no meio. Não? O que diz a tua palavra? Diga assim, eu não serei atingido. Muito antes de Jesus vir à terra, o salmista já descobriu o que é viver debaixo da unção do Espírito. O salmista já descobriu o que é viver debaixo do poder de Deus. E ele diz, olha Senhor, que coisa maravilhosa é ter o Senhor como uma asa, como um escudo, como proteção.
livramento. Se você for ler aí, você vai entender que viver debaixo da unção, debaixo do poder de Deus, é livramento. Diga comigo, livramento. É proteção. Então o salmista já descobriu isso, querido, porque as coisas acontecem na vida. As coisas estão aí. E ele fala de seta que voa. É interessante isto. Tem seta que voa à noite, tem seta que voa durante o dia. Deixa eu perguntar alguma coisa para você, se só eu que sou estranho. Mas de vez em quando parece que alguma coisa te atinge, você fica meio assim. Alô? Quem é que já teve essa sensação? Então eu não sou louco sozinho, tem mais louco comigo? Tem mais louco? Será que isso não é uma seta? E se é uma seta, de onde vem? Qual a intenção? O que acontece? Mas quando eu entendo o que é viver debaixo da unção do Espírito Santo, debaixo do poder de Deus, o salmista diz: o Senhor me livra dessas coisas. O Senhor me livra. Agora, rapidamente, por conta do tempo, eu quero caminhar com você e adiantar no tempo. Isso aqui são alguns anos, muitos anos antes de Jesus. Agora eu quero adiantar no tempo e ir para depois de Jesus, Atos capítulo 1. Vamos lá, Atos 1. É interessante o que Jesus ensina. E Jesus vai falar a mesma coisa que o salmista falou anos antes dele. Jesus vai falar de uma maneira diferente, mas o sentido é o mesmo. Não mudou o sentido. Atos 1, versículo 6 até o 11. Posso ler, irmão? Então os que estavam reunidos lhe perguntaram ao Senhor: será este o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Respondeu Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. 8, olha que interessante: mas recebereis poder. Diga comigo, poder. Ao descer sobre vós, diga sobre o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram um ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o alto? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como vocês viram subir. Olha para cá, querido. Jesus está conversando com os seus discípulos. E nessa conversa os discípulos perguntam a ele: Senhor, será agora que o Senhor vai restaurar a glória de Israel, a autoridade de Israel, o tempo bom de Israel? Será agora? Jesus diz: ei, para um pouquinho. Não é hora de pensar sobre essas coisas. Muitas vezes nós queremos pensar e descobrir o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois de amanhã, e nos preocupamos com essas coisas. Isso não é de agora, não faz parte do ser humano agora. Isso sempre foi assim. E os discípulos preocupados com isso, Jesus falou: ei, espera um pouquinho. Jesus diz: olha para cá, muda o seu foco. Muda o foco. Vocês não devem se preocupar com épocas, tempos e datas, porque algumas coisas pertencem exclusivamente ao Pai. Esquece isso. E Jesus diz: muda o foco. Que tal vocês pensarem em outra coisa? E com certeza eles perguntaram: pensar em quê? Jesus diz: que tal vocês pensarem em receber sobre vocês o poder do Espírito Santo? Que tal vocês se preocuparem com isso? Que tal vocês focarem nisto? Porque se vocês focarem nisto, algo maravilhoso vai acontecer na vida de vocês. Porque a hora que vocês receberem esse poder, aí sim vocês serão minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, diga comigo, Jerusalém. Qual a outra?
Hã? Judéia ou Samaria? Quem ainda mais? Jerusalém primeiro, a segunda quem é? Hã? Judéia, a terceira e a quarta? Até os confins da terra. Amém? Foi o recado de Jesus. Agora eu quero pensar com você sobre o Espírito Santo. Diga comigo, Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma fumacinha. O Espírito Santo não é um arrepio. Não. Diga comigo, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é um ser poderoso, a terceira pessoa da Trindade. Isso não está numa ordem de hierarquia de poder, não é nada disto. É somente para o nosso entendimento. E o Espírito Santo, alguns estudiosos afirmam que ele é ao mesmo tempo o Espírito de Deus Pai e o Espírito de Deus Filho. Por isso que não existe nem a mínima possibilidade de separação. Mas o Espírito Santo, ele é Deus e se manifesta de formas tremendas, misteriosas. Como é que pode um Espírito estar na terra e esse mesmo Espírito estar dentro do ser humano? Como é que pode ser isso? E ao mesmo tempo que ele está dentro de você, dentro de mim, está na terra, e ele intercede por nós lá em cima. Como é isso? Dá para entender? Alô, me ajuda a pregar, dá para entender isso? Não, não dá. Não dá. Como é que pode? Ele se separa, vai para o ser humano, depois ele é uma pessoa, está na terra e vai diante do Pai e intercede por mim e por você, e a Bíblia diz até com gemidos inexprimíveis. Como pode? Não dá para entender, mas esquece isso. E eu quero pensar com você algumas promessas feitas com relação ao Espírito Santo na nossa vida. Ezequiel 36, vamos lá, se faz tempo que você não fala com o profeta Ezequiel, chegou a hora. Uma promessa maravilhosa que Deus faz a mim e a você com relação ao Espírito Santo, para entendermos como ele se manifesta e qual o objetivo da manifestação e porque Deus deseja que nós possamos ter uma vida debaixo da unção do Espírito Santo. Boa noite, irmão, está tudo em paz com você? Estou me fazendo entender? Se você me entende, dá um glória a Deus. Se você está acordado, diga aleluia. Você que está dormindo, diga amém. De manhã teve gente que falou. Então vamos lá. Ezequiel 36, versículos 26 e 27. Diz a Bíblia assim no 26: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro, diga comigo, dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Olha o 27, porei dentro, diga comigo, dentro de vós o meu espírito. Esse espírito está com letra maiúscula ou minúscula? Maiúscula. E farei que andeis os meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Olha para cá, querido irmão. Aqui essa promessa que está no livro de Ezequiel com relação ao Espírito Santo. Deus diz onde e para quê o Espírito Santo estaria e qual seria a atuação dele. Você observou que nos dois versículos Deus diz: colocarei o meu Espírito onde? Onde? Dentro aqui? Hã? Não é aqui? Não, pode. É aqui? É aqui? É aqui? Dentro. Deus diz: colocarei o meu Espírito dentro. Aqui dentro. Toda pessoa que se converte de verdade recebe o Espírito Santo dentro dela. Então toda pessoa que é convertida, entregou a vida para Jesus, o Espírito entrou nela. Agora, para que Deus faz isso? Você sabia que Deus é ocupado? Sabia? Deus é muito ocupado. A gente pensa, ele é Deus, manda em tudo, está lá sentado no trono e não faz nada. Ei, irmão, para com isso. Imagina sustentar toda a criação. Imagina só responder a oração da crentaiada. Quantas orações estão chegando diante de Deus agora? Quantas?
com 7 bilhões de pessoas no mundo, não sei quantos convertidos no total, imagina. E a Bíblia diz que as nossas orações chegam lá em cima, e ainda tem que passar por uma triagem. O Espírito Santo tem que olhar as orações, porque algumas ele tem que dizer: pai, não escuta essa oração, não, nem responde ela, porque nem sabe o que está pedindo. Então Deus é muito, muito ocupado. Quando Deus faz alguma coisa aqui, Deus já está pensando ali. Quando Ele faz ali, Deus já está pensando lá. Amém? Agora, é assim, querido irmão. Quem se converteu depois de adulto aqui? Levanta a mão, deixa eu ver uma coisa. Olha quanta gente. Quem que nasceu num lar cristão e nunca se desviou? Quem nasceu num lar cristão e deu as suas escapadas? Agora, querido irmão, você que não nasceu num lar cristão, se converteu depois de adulto, quem é que dava a risada dos crentes? Quem é que falava mal dos crentes? Quem é que pensava assim: esse povo não tem o que fazer? É verdade. Agora, irmão, eu também. Eu não gostava de crente, achava crente chato. Eu pensava: esse povo não tem o que fazer, fica enfiado na igreja o tempo todo. Um domingo à noite, uma noite maravilhosa dessa, e a crentaiada na igreja. Esse povo não tem o que fazer. Que tanto anda com esse livro para baixo e para cima? Esse livro é difícil de entender. Que tanto esse negócio de um orar pelo outro? Eu era assim. E olha onde eu estou hoje, irmão. E você que também era assim, onde você está hoje? Agora, sabe por que nós estamos aqui? Porque Deus colocou o Espírito dentro de nós. E o Espírito nos convence. E você lê o versículo 27 e você entende o porquê Deus coloca o Espírito dele dentro de nós. Sabe por quê? Eu vou falar por mim. E eu creio que você é igualzinho. Antes o meu coração era duro com relação a Deus. Eu lá queria saber de Deus, irmão, não queria saber nada de Deus. Eu lá queria saber de Bíblia, não queria saber nada de Bíblia. Eu lá queria saber de louvor, adoração, eu nem sabia o que era isso. A primeira vez que eu vi, foi: nossa, que música diferente. Foi lá na Ebenezer. Falei: que música esse povo toca e canta? Nunca tinha ouvido louvor. E na verdade, nunca tinha pego numa Bíblia. Coração fechado para as coisas de Deus. Só pensava no trabalho, nas coisas que a gente vivia. Mas quando o Espírito entra dentro, nos convence, começa a mudar, irmão. De repente você começa a querer entender esse livro. Meu Deus, ele é estranho, mas eu quero entender. E aí vem um desejo, uma fome de querer conhecer. É ou não é? E aí eu quero fazer curso, eu quero aprender, eu quero crescer. E tem culto, eu vou. Tem vigília, a gente vai lá. Quem diz o povo, tem vigília, a gente está lá na vigília. Vamos vigiliar. Tem das 7 voltas ao redor da igreja, meia-noite, está cheio de homem querendo dar volta na igreja. E as irmãs aqui dentro orando, jovens orando aqui dentro. Você fala: que coisa! Sabe por quê? Porque o Espírito está dentro. O Espírito move e nos leva. Porque Deus diz: o meu principal objetivo em colocar o Espírito Santo dentro de você é te levar a me conhecer, te levar a conhecer a minha palavra, os meus pensamentos. Amém? Você que já tem Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito aí dentro. Abre em Joel agora. Adianta um pouquinho, você que está em Ezequiel, só um pouquinho, algumas páginas à frente, e você vai encontrar o livro de Joel. No capítulo 2, qualquer coisa, quem tem a Bíblia no modelo antigo, lembra do índice. Quem tem a Bíblia no modelo novo, que é o celular, o tablet, não precisa de índice. Joel capítulo 2. Quem achou, diga amém. Versículo 28 do capítulo 2. Aqui a promessa é com relação ao mesmo Espírito, mas a promessa já é diferente. Já muda o local e muda o objetivo. Posso ler? Todos acharam? Amém? Tem barulhinho de Bíblia ainda. Minha Bíblia está na página 784.
Versículo 28 diz assim: e acontecerá, esse acontecerá em futuro, depois que derramarei do meu espírito sobre, diga comigo, sobre, diga de novo, sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão o quê? Visões. Olha essa promessa como ela é diferente. Aqui Deus, através do profeta Joel, está dizendo assim: olha, eu vou derramar do meu espírito, onde? Onde? Me ajuda aí, irmão, rápido. Põe a mente para pensar. Onde? Sobre aqui? Não? É aqui? Sobre toda a carne. Qual o objetivo? Qual o desejo de Deus? Nós, quando nascemos com sentidos. Você consegue ver, você consegue ouvir, você sente pelo toque, você tem paladar. Isso são sentidos naturais da vida. Mas quando a pessoa se converte e ela quer mais de Deus, Deus agora quer dar algo a mais. E quando Deus derrama o Espírito sobre, a intenção é dar a mais, para você poder fazer coisas sobrenaturais. Diga comigo, sobrenatural. É esse o objetivo de Deus para colocar o Espírito sobre. Amém? Quem é que tem menos de 35 anos? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha, quem é que tem menos de 100? Quem tem mais de 100? Irmão, conheço um pastor, Ernesto Tonini, que está com 103 anos. E firme? Lógico, a idade chegou. Você que tem menos de 35 anos, que número é esse? Que número é esse? Hã? Você está vendo? Você está vendo? Sim ou não? Ué, como que a Bíblia diz que você vai ter visão? Se você já tem. Alô? Quero que você pense. Quero te levar a pensar. Quem é que tem um pouquinho mais de idade e quem é que tem menos idade? Deixa eu perguntar para você, jovem, para você que já é adulto, você sonha? Sonha ou não? Sonha? Ah, é? Mas está dizendo aqui que depois você vai sonhar. Se você já sonha, não é estranho isso? Alô? Tem muita gente olhando com um ponto de interrogação assim. Ó. Sabe o que é isso, irmão? É algo sobrenatural. Nós enxergamos o natural. Os nossos olhos são naturais. Nós enxergamos o natural. Quando o poder de Deus vem sobre nós, nós começamos a enxergar o sobrenatural. Começamos a enxergar o que vai além do natural. É esse poder que nós precisamos. É isto que é andar debaixo da unção do Espírito. Isso é viver debaixo do poder de Deus. É você ter a capacidade de enxergar além do natural. O natural você vê, todo mundo vê. E quando você começa a viver debaixo da unção do Espírito Santo, quando você começa a viver debaixo do poder de Deus, você começa a entender algumas coisas que são sobrenaturais. O salmista diz que a peste perniciosa pode chegar, a seta mortal pode chegar. Por isso que um apóstolo Paulo, quando ele foi picado por uma serpente, ele simplesmente chacoalhou a mão e jogou a cobra para lá, mas era uma cobra venenosa. Mas ele diz: eu estou debaixo da unção do Espírito Santo, estou debaixo do poder de Deus. Quem vai morrer é a cobra. Se é para pensar em veneno, eu tenho mais do que ela. Pronto, ela morreu, mordeu a pessoa errada. E é ela que vai morrer, não eu. E o veneno dele era bom. Veneno que mata a cobra é bom. Veneno que mata a gente é ruim, é do diabo. Alô? Paulo estava preocupado com a cobra. Deixa ela. Deixa ela. Eles estavam num barco indo para um lugar, de repente a tempestade chega, o vento chega e todo mundo com medo, o barco vai afundar, nós vamos morrer. Paulo diz: estão preocupados com o quê? Deus tem um propósito na minha vida. Deus disse que eu vou chegar até lá. Pode afundar, pode ser tudo, mas eu não morro e ninguém morre. Deus já falou comigo. Alô? Você entendeu o que é visão? Você entendeu? Eu chego além do que está aqui. Não importa o que está acontecendo, eu tenho que enxergar além.
irmão, tempo de ficha de crise, como todo mundo está falando. Eu já disse a você, eu conheço um economista excelente, que não erra nunca, apesar de não ter nenhum diploma nessa terra, não cursou nenhuma universidade aqui, não fez nenhuma pós, nenhum doutorado aqui, mas a matemática dele é maluca, mas funciona. E eu vou atrás do conselho desse economista. Um dia ele chegou e disse assim, olha, tinha uma multidão, ele falou, quanto tem aí? Olha, nós temos 5 pães, que mais 2 peixinhos, daqui na minha mão, vou fazer uma continha aqui, você vai ver o que vai acontecer. Alimentou a multidão e ainda sobra 12 cestos, é atrás desse economista que eu quero ir. A economia é maluca, mas funciona. Não, lá estou preocupado com esses caras de televisão. Não sou alienado, não tem nenhum alienado aqui, não é isso. Mas eu preciso ouvir alguém que sabe das coisas. Eu preciso ouvir alguém que diz assim, olha, vocês trabalharam a noite inteira. Trabalhamos. Qual foi o resultado? Nada. Vocês não pegaram nada? Não. Senhor, o mar não está para peixe. Ele diz, não, está sim. Não está, Senhor, a noite. Não, joga a rede ali. Ali é. Pronto, foram lá. Sabe o que aconteceu? A melhor pescaria, o melhor resultado que eles tiveram. É atrás desse economista que eu vou. Lá atrás desses homens aí, irmão. Você está indo atrás de governo, de partido político? Vai atrás dele para você ver, irmão. Nem todos, mas a maioria. Ladrão sem vergonha. E você vai andar atrás desse povo? Não estou dizendo que todos são, não, hein? Tem gente boa lá. Tem muita gente boa. Mas você vai atrás desse povo? Quantas promessas se fizeram antes da campanha? E agora? Irmão, eu preciso abrir meus olhos. Eu preciso estar debaixo da unção do poder do Espírito e viver por ela. E caminhar por ela. Amém? Estou me fazendo entender? Agora eu preciso pensar em algo. Diga comigo, unção tem propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo. E eu preciso entender os propósitos de Deus, irmão. E aí que é maravilhoso. Jesus, quando diz recebereis poder, Jesus logo diz o propósito. Para que tem o poder? Para quê? Quando Jesus diz, fica quietinho, ora. Não fica olhando o que o povo está falando, não escuta, não fica com os olhos voltados para isto. Se reúnam, ficam lá orando. Irmão, o maior segredo de vivermos debaixo da unção do Espírito, vivemos debaixo do poder de Deus, sabe qual é? A unidade. Não espera que todo mundo vá pensar como você, porque não vai. Mas se na sua casa você não tiver unidade, se você não buscar união dentro da sua casa, não tem como. Se você não buscar união onde você trabalha com os seus amigos, na sua igreja, não tem como viver debaixo da unção do Espírito Santo, não tem como. É isso que eu preciso entender, é disso que eu estou falando, eu não estou falando hoje de um mover. Domingo passado nós tivemos um mover maravilhoso, agora eu quero ir além com você, agora eu quero viver, eu quero caminhar com isso. Não é viver aquele momento e ir embora e depois acabou tudo, não. Agora já é um passo de adulto, um passo de gente grande. Alô? Estão me fazendo entender? Então o segredo é esse, irmão. Dentro de casa, às vezes a coisa vai mal dentro de casa, irmão. Todos nós temos família e nós sabemos como funciona. Viver em família é uma bênção, isso é projeto de Deus, mas não é fácil. Alô? Às vezes você é marido e fala, meu Deus do céu, quando que essa jararaca muda? E do outro lado a jararaca diz, quando essa anta muda? É ou não é? Irmão, casamento é uma bênção de Deus, estou falando sério, é verdade isso. Mas a lua de mel, irmão, passa logo. É ou não é? E lua é interessante, tem lua cheia, tem lua crescente, tem lua que mingua.
E às vezes família é assim. O momento da lua cheia está tudo ui, 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 ui. Né? Aquela, como eu disse outro dia, aquele tempo em que o espaço dos lados fica folgado, no meio está espremido. Mas o tempo da lua minguante dá o espação no meio e um caindo em cada lado. Mas querido, se eu quero ter uma família debaixo da unção do Espírito Santo, eu preciso buscar unidade. Alô? Eu preciso buscar o propósito de Deus na família. Está tudo bem? Estão fazendo entender, irmão? Porque viver em família não é fácil. De manhã eu falei, ela não estava, mas estava o pai dela e a mãe dela. Agora eu vou falar de novo, agora está. Está demorando. Irmão, quando nós casamos, nossa, que festa maravilhosa. No começo, você acha que foi fácil? Pega a cabeça do mineiro, acostumado lá numa cidadezinha pequena, no meio do mato, que foi pôr esse sapato, quando eu estava no segundo ano primário, nem foi sapato, foi um chinelo de dedo, que a minha tia me mandou daqui de São Paulo, naquela época, nem sei se era havaiana, amarela. Foi a primeira vez que eu fui para a escola com o pé calçado. Porque a professora diz, a partir de agora, ninguém anda mais descalço aqui dentro. Pronto, ela tive que arrumar, e minha tia mandou daqui de São Paulo para mim. Uma vida totalmente solta, abençoada assim, irmão. Nunca não soltou nada, não. Aí caso com ela, descendente de europeu. Pronto, irmão, já arrumou confusão. Vou falar só de uma, comida. Não, lá a gente matava bicho, comia rã, comia tatu, comia tudo, você imagina, comia. Mexeu, come. Mata o bicho, come. Aí caso com ela, toda lady. Pô, já dava errado, irmão. E chegava um tempo, minha mãe está ali também. Eu chegava na casa da minha mãe, faz uma comidinha, eu não aguento mais comer salada de berinjela. É fácil? Não, não é. Mas nós precisamos ter o desejo de acertar. Amém? Mesma coisa onde você trabalha, com seus amigos, na igreja. Precisamos ter esse desejo. Se nós desejarmos isso, a unção vem. Aí nós vamos viver debaixo da unção do Espírito. Jesus falou para eles, não saiam. Não saiam, fiquem juntos. Orem. E eu não vou ler, mas no capítulo 2 do livro de Atos, você vê o que aconteceu no dia de Pentecostes. E na verdade não é o dia de Pentecostes. Pentecostes é uma festa judaica. Assim como no Brasil, os católicos têm a festa junina. O judaísmo tem a festa de Pentecostes até hoje. E no mínimo são 7 dias de festa. E lá estavam eles reunidos em Jerusalém, festejando. E para o judeu o fato de tomar vinho é santo, é sagrado. E eles estavam lá e Jesus falou, não saiam, fiquem orando. Porque eu subi, mas eu voltarei, fiquem orando. Eles ficaram lá orando. E a festa estava acontecendo e eles estavam orando. E a Bíblia diz que veio sobre cada um deles uma língua como de fogo, pousou sobre eles. E aqueles que estavam orando puderam ver, olhar para a cabeça do outro e falar, nossa, uma língua de fogo na tua cabeça. E a Bíblia diz que houve o barulho de um vento muito forte, aquilo preencheu aquele lugar. Aqueles homens foram tomados daquele poder que estava sobre eles. Eles começaram provavelmente a rir, a chorar, a dançar, a falar em línguas. Não foi língua estranha aquele dia, eram línguas conhecidas. Estava lá o romano, estava o grego, o medo-persa, e de repente aqueles homens judeus falando língua estranha lá. Mas o camarada que estava lá, o romano, ele fala a minha língua. O grego, ele fala a minha. Como é isso? Como é isso? Um homem ignorante desse falando a minha língua. Se ele não nasceu onde eu nasci, não teve a mesma cultura, mas o poder do Espírito. E as pessoas que estavam fora do cenáculo é um lugar pequeno, não é um lugar muito grande. Se eu errar, me ajuda aí, eu estou vendo o Luiz lá. É um lugar que cabe o quê? 140 pessoas, 150 no máximo? Por aí, né? Em pé ainda, juntinho, né? Porque é um lugar onde as pessoas faziam suas refeições, é um refeitório, e as pessoas lá fora vendo aquilo lá, vendo aquele povo lá, tudo esquisito, tudo estranho. E as pessoas falam, estão bêbados. Não, não estavam bêbados, mas estavam sob o poder do Espírito Santo. E o Espírito capacitou eles.
Se eu quero viver bem, eu tenho que buscar isso. Eles estavam orando. E ali tinham homens totalmente diferentes. Totalmente. Olha Pedro, um homem atirado, um cortador de orelhas, mas medroso. Mas eles estavam juntos. Nós somos diferentes, mas precisamos nos unir no mesmo propósito. Dentro da sua casa, você precisa se unir no mesmo propósito. Viver uma família abençoada e superar lutas e dificuldades. Amém, queridos? Vamos caminhar para o final. Propósito de Deus para vivermos debaixo da unção do Espírito Santo. Propósito. Jesus tinha 12. Dos 12, 3. Dos 3, 1. Se você pegar dos 12, colocar um que veio depois, Paulo. Olha que homem foi Paulo. Homem culto, homem preparado, homem estudado. Quando ele se converte, o Espírito Santo entra dentro dele, muda a vida dele. Ele que era um perseguidor, um matador de crentes, agora ele é um crente. Mudou o conceito dele. Aí o poder do Espírito vem sobre ele. Qual foi o legado de Paulo, irmão? Paulo deixou um legado aqui dentro. Na minha opinião, as melhores cartas. Ensino. Paulo deixou. Paulo, olha o legado. Ele entendeu o propósito, nós somos diferentes. Mas ele entendeu o propósito dele. E ele foi atrás disso e fez muito bem. Agora eu vou pegar os 3. Você pega Tiago. Não é? Pedro, Tiago e João no barquinho, né? Tem uma música assim que as crianças cantam. Pega Tiago, vai ver o perfil, vai ver quem foi Tiago. Você vê Tiago, um homem organizado, extremamente organizado. Um homem que colocava as coisas no lugar. Ele entendeu o propósito dele. Deus vai me usar do meu jeito. E você estuda, você fica maravilhado. Como esse homem era organizado. Como? E aí você pega Pedro. Um pentecostal do fogo, corta a orelha e tal e tal. Um homem impulsivo, mas um homem que estava disposto. E Pedro entendeu o propósito dele. Pedro foi usado muito em milagres, em curas. Você sabia que a Bíblia nos ensina que a sombra de Pedro curava? Ele não precisava pôr a mão em ninguém. Não precisava orar. Quando ele passava, a sombra dele curava. Ele entendeu o propósito. Um dia, a caminho do templo, entrando no templo, um homem pediu esmola. Ele diz: olha, eu não tenho ouro e prata, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus. Entendeu o propósito. Eu preciso buscar entender o propósito de Deus na minha vida. Rapidinho, Lucas capítulo 8. Uma outra coisa maravilhosa. Lucas 8. Lucas já é Novo Testamento, é o último texto que nós vamos ler. Quero ler somente os 3 primeiros versículos de Lucas 8. Acharam? Tá tudo bem aí, irmão? Dá um glória a Deus quem está entendendo tudo, aleluia. Estamos falando de propósito agora da unção. Capítulo 8, versículo 1, 2 e 3. Diz assim: 1. Aconteceu depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com quê? Com seus bens. Aqui tem um grupo de mulheres, um grupo de pessoas que entenderam o propósito. Quando Deus começa a te abençoar financeiramente, você precisa entender o propósito de Deus. Não é somente para você ter uma vida regalada, isso é bênção de Deus, irmão, isso é dom de Deus. O escritor de Eclesiastes diz: viver bem, comer bem, vestir bem, fruto do trabalho das suas mãos, isso é dom de Deus. Né? Não tenha aquele pensamento enganoso,
Para agradar a Deus tem que ser humilde, humilde em sentido de pobre. Aquele cara arrebentado, endividado, está agradando a Deus. Esquece isso, irmão. Esquece isso. Se você quer pai e você não quer isso para o seu filho, você acha que Deus vai querer isso para você? Humildade não tem nada a ver com pobreza. Então, quando Deus te abençoa, você precisa entender o propósito. As mulheres entenderam o propósito. Tudo tem propósito. Agora, o último que eu quero pensar com você, apóstolo João. Apóstolo João entendeu o propósito do chamado dele, entendeu o propósito da unção de viver debaixo do poder e da unção do Espírito Santo. Ele entendeu tudo isto. Vai estudar na vida do apóstolo João, vai ver o legado que ele deixou escrito. Sabe como ele costuma chamar as pessoas? Filhinhos, amados. Não peca, não peca. Mas se você pecar, Deus é fiel e justo para te perdoar, te purificar. Amor. De tudo que nós estamos falando, o principal propósito de Deus na minha vida e na sua vida significa amor. Ele nos ama e nós precisamos amar as pessoas. Alô? O principal propósito para viver debaixo da unção de Deus é amor. E é interessante que 12, 3 e 1, esse 1 era o João. A Bíblia diz que João era o discípulo que encostava a cabeça no peito de Jesus. Era o mais próximo de Jesus. E sabe como é esse encostar na cabeça no peito hoje, na nossa cultura, quando nós vamos jantar ou almoçar, nós sentamos na cadeira e comemos a comida que está sobre a mesa. O costume judaico é bem diferente naquela época. A mesa deles é uma mesa que tem 20 centímetros de altura, no máximo 30. E eles ficavam deitados assim, ó, na mesa, e eles pegavam a comida aqui, ó, e comiam. Havia uma ordem de hierarquia. Jesus, o mestre, o Senhor, ficava no meio. O próximo à direita dele era João. Por isso que a Bíblia fala que ele era o discípulo amado. Ele era aquele que encostava a cabeça no peito de Jesus, porque ele estava ficando deitado à direita. E aí ele encostava a cabeça, ele começava a conversar com Jesus. Então o principal propósito de Deus na minha vida e na sua vida é o amor. Amar as pessoas. Amar. Amar aquele que é fácil de ser amado. Amar aquele que é difícil de ser amado. Porque amor, querido irmão, é uma decisão. Não confunda amor com arrepio, com aquele desejo. Não, irmão. O amor bíblico é diferente. O amor ágape é diferente. Aliás, segundo Paulo, o amor é somente duas coisas. As demais são consequências do amor. 1 Coríntios 13, Paulo diz assim: o amor é paciente. O amor é bondoso. Então o amor tem que ser paciente. Nós precisamos ter paciência com as pessoas. Existem pessoas que vão requerer mais paciência. Amar, quem diz a pastora Irene, aos pés da cruz. Mas tem que amar. É uma decisão. Eu sei que tem gente que você ama, Jesus amado. Tem que amar, tem. Tem gente que você ama tanto que você queria dar um abraço nela. É ou não é? Com uma faca bem pontuda, bem grande na mão, e abraça, vem cá, querido. E aí você encolhe a barriga, porque sua faca atravessa e te pega. Ama sem a faca. Dá o abraço sem a faca. Alô? Amém. Isso é uma decisão. Isso é o ponto principal do propósito de Deus. Porque o amor, ele dá nova chance, dá oportunidades. O amor atrai o perdão. Sabia disso? Então esse é o principal. Quer viver debaixo da unção? Ame. Nunca pague o mal com o mal. Sempre pague o mal com o bem. Ame as pessoas. Fáceis e difíceis, ama. Porque nós precisamos de amor. E tudo que nós semeamos, nós vamos colher. Não tem jeito. E eu tenho feito uma pergunta: Senhor, será que eu sou digno de viver debaixo da unção do Espírito Santo? Será que eu sou digno de viver debaixo do poder do Senhor? Será? Será que o Senhor pode confiar algo a mim? Será que o Senhor pode confiar um próximo passo a mim? Será? É a minha pergunta. Mas todos nós desejamos viver debaixo da unção do Espírito. Amém?